Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, eu quero o capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe... 9, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi. Perguntou-se-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E louvado seja o teu nome, porque hoje podemos estar reunidos aqui para ouvir falar de Ti, crescer, Senhor, junto às Escrituras. É por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O segundo livro de Samuel, capítulo 9, vai contar para nós uma história bem conhecida. Ela começa para nós o capítulo 4, onde a Bíblia vai dizer que dentro de uma caçada, de uma guerra instaurada, o rei Saul e o seu filho Jonatas são assassinados, morrem. E depois de um tempo a notícia chega no lugar aonde ainda a família, de Jonatas e de alguns outros familiares de Saul habitavam e moravam. Quando a notícia chega, a mulher que tomava conta do filho de Jonatas se apavora de medo, porque ela sabe que depois da morte de Jonatas, aquele menino de apenas 5 anos era o candidato a ser rei. Era alguém que daria a continuidade à descendência de Saul. Então ela fica extremamente nervosa e apavorada. O que ela faz? Ela pega aquele menino no colo e ela sai correndo para fugir dali, com medo de que não só a notícia que chegou da morte viesse, mas também um exército viesse contra o restante daquela parentela. Então ela pega aquele menino no colo, sai correndo, e a Bíblia diz que um acidente acontece. Por conta do nervosismo dela, porque ela estava correndo, ela tropeça, e ela cai com aquele menino no colo. A Bíblia diz que aquele acidente fez com que aquele menino ficasse aleijado dos 2 pés. E aí, infelizmente, toda uma história começa a ser trilhada ali, debaixo de um sentimento de muita tristeza, Apesar dela saber que não tinha intenção de prejudicá-lo, que o coração dela, na verdade, estava voltado para ajudá-lo, para socorrê-lo, algo inerente à vontade dela acontece e aquele menino sofre aquele acidente.
essa ama, né, que era a mulher que cuidava desse filho de Jonatas, a Bíblia vai dizer para nós que ele se chamava, o nome de batismo, Meribaal, que significa, Baal é meu advogado. E aí, à medida que a história vai sendo desenvolvida, por conta dos acontecimentos, essa inscrição desse nome é alterada em algumas letras originais do hebraico, há uma mistura. E aí, então, vem a expressão Mefibosete, que é a mais comum e mais famosa que a gente escuta, que tem um significado também muito ruim, que significa vergonha, ou semeador de vergonha, por conta do acontecido, né? Você imagina, nós falarmos hoje, contarmos a história hoje, de uma criança de 5 anos que ficou órfã, e que não tinha mais a referência nem do pai nem do avô. É uma história que comovia, uma história triste. Você imagina tantos anos atrás. Então, a história de Mefibosete, por conta da morte do seu pai e do seu avô, já trazia uma tristeza muito grande. Mas agora isso tinha se agravado. Ele não tinha apenas perdido o pai e o avô, agora ele era aleijado dos 2 pés. Por isso que eles mexem nessas letrinhas, e cada letra do alfabeto hebraico tem um significado, uma junção. Eles mexem nessas letras para deixar o significado de Baal, meu advogado, de lado, e passar a mostrar realmente a situação real de vergonha que aquele menino estava passando. Então, o nome que você conhece nas Escrituras Sagradas é Mefibosete. O que aquela ama faz? Ela recolhe aquele menino e ela faz uma longa caminhada. Ela sai de Jerusalém e ela chega a um lugar. A Bíblia vai chamar esse lugar de Lodebar. Uma cidade. A gente consegue mostrar? Não, né? Consegue? Põe para mim a primeira foto. Isso. Essa foto reflete o acidente, o momento que ela cai e ele fere as 2 pernas e dali então se torna aleijado dos 2 pés. Observa que ele não é um paralítico que perde os movimentos da cintura para cima. Ele só perdeu a formação, de baixo do joelho para baixo. Os pés dele já não se colocam mais de pé. Não tem força estrutural mais para ele ficar de pé. Por isso que a Bíblia traz essa relação de aleijado dos 2 pés. Agora sim, põe para mim. Eu quero dizer para você, primeiro, essa caminhada diferenciada. Ela sai de Jerusalém e vai em direção a uma cidade, para nós, na Bíblia Sagrada, chamada de Lodebar. No hebraico tinha um outro nome, Debir. E era uma caminhada, uma viagem de muitos dias até a chegada desse lugar. É bem verdade que, durante muitas vezes, você deve ter ouvido falar, por conta da tradução de Lodebar, Lodebar significa lugar de esquecimento. Que era uma terra seca, que era uma terra infrutífera, que era um lugar horroroso. Só que nada disso é verdade. Flávio Joséfo deixa claro para nós que essas histórias vieram por conta da situação, do acontecido, não da realidade. Como que eu alego Lodebar ser uma cidade infrutífera, de esquecimento, desértica? Observa a localização dela. Aquele buraquinho grande, azul, é o mar da Galileia. Pagou? Tu tá me boicotando, né, Felipe? Debaixo daquela bolinha azul, descia uma linha azul, que é o Rio Jordão. Então, acima ficava o mar da Galileia, embaixo o Rio Jordão. A cidade de Lodebar ficava muito próxima às margens do Rio Jordão e ao sul do mar da Galileia. Toda aquela região da cidade fazia parte de um lugar muito especial também, que você conhece da Bíblia Sagrada, chamada Gileade. Quantos já ouviram falar desse lugar? O que tinha em Gileade?
bálsamo, o azeite que curava os enfermos. Todos os mercadores do Egito, do mundo todo, iam a Gileade para comprar esses bálsamos, esse óleo precioso da unção que tinha poder de curar. Fazia parte do território dado à tribo de Manassés, na divisão das tribos, ainda lá no texto de Josué. Você está aí? Diga amém. Pastor, por que a senhora está contando essa história toda? Porque eu preciso desmistificar algumas coisas. Aquele menino de 5 anos sai carregado pela sua ama no colo de Jerusalém e chega a essa cidade de Lodebar. E a Bíblia vai dizer para nós, observa comigo, versículo 4, que o rei Davi pergunta: e onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, aquela ama chega a Lodebar, ela vai a uma casa. A Bíblia diz, casa de Maquir. Maquir era um homem muito próspero, descendente direto de Manassés, neto de Manassés, e aí herdeiro, dessas terras de Gileade. Nós não estamos falando, por que eu estou falando assim? Porque a novela trouxe uma visão muito errada de Lodebar. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá em nome de Jesus. Um lugar escuro, onde só tinha pessoas doentes, mendigos, gente que sofria fuga, que se refugiava lá. A verdade é que Maquir, esse homem pelo qual a Bíblia dá o seu nome, era um homem próspero, de muita condição financeira. E ele tinha em seu coração o desejo de abrigar na sua casa todas essas pessoas. Todas as pessoas que chegavam até lá muito endividadas, enfermos, com doenças, com chagas, como o caso de Mefibosete, aleijados, pessoas que moravam nas ruas, refugiados que vinham fugidos de outras cidades. Maquir levava-os para dentro da sua casa e lá cuidava deles. Por que a senhora está falando isso? Porque a gente gosta de dizer assim, eu quero ir embora de Lodebar. Você já falou isso, já? Eu quero ir embora de Lodebar. A gente tem que voltar para Jerusalém. Lodebar não é nosso lugar. E eu vim aqui para fazer confusão na sua cabeça. Por quê, pastora? Porque aquele menino foi levado à casa de um homem que tinha em seu coração o desejo. E a Bíblia vai dizer que isso é um dom, um dom especial, o dom da compaixão, o dom de zelar pelo próximo, de auxiliar o próximo. Ele resgatava essas pessoas, trazia para sua casa, e com o fruto do seu trabalho, com os bens que ele tinha, ele podia promover uma vida saudável para aquelas pessoas. Então não teve, vou falar assim para você alcançar, não teve, coitadinho do Mefibosete. Ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, ele ficou aleijado dos 2 pés. Mas aquela mulher leva ele para uma cidade, onde naquela cidade um homem de posses pôde adotá-lo e promover a ele uma vida, e promover a ele um lugar para dormir, para comer. Se hoje é difícil para um deficiente físico ter oportunidade de trabalho, você imagina naquela época. Então, ele não trabalhava, mas ele dispunha de uma família que o abençoou, que o sustentou, que cuidou dele. Você está aí? Diga amém. E aí, o que a Bíblia vai dizer para nós? Que ele fica lá durante muito tempo. A Bíblia não relata exatamente quanto tempo ele fica lá, mas ela vai contar um segredo para nós. Ela vai dizer que ele casou. E ela vai dizer que ele teve um filho. Quem lembra o nome dele? Mica era o nome do filho dele. Então, deixa eu falar para você, não era um lugar tão ruim, porque até mulher ele arrumou. Não devia ser tão ruim, não, porque ele ainda fez um filho nela. Pastora, o que a senhora quer dizer? Quero dizer que depois de mais ou menos de 15 e 20 anos,
que ele fica em Lodebar, algo poderoso acontece na vida dele. O rei Davi, de repente, se levanta um dia, incomodado, eu vou usar dizer assim, pela porção do Espírito de Deus. Ele acorda e diz assim: será que não existe perdido por aí nenhum descendente do meu amigo Jonatas, o filho do Saul? Foi um amigo onde Davi tinha uma aliança e um sentimento muito forte. Ele diz: será que não sobrou ninguém? Aí alguém disse assim para ele: tem um servo que era da época da casa de Saul, manda chamar ele. Ele falou: como é o nome dele? Aí ele falou: Ziba. Então chama, manda trazer o Ziba aqui. Aí o Ziba chega diante de Davi. E aí Davi pergunta para ele: Ziba, será que você conhece? Ou sabe me dizer se sobrou alguém da família do Saul, filho ou descendente direto do Jonatas, meu amigo? E aí o Ziba disse: tem um sim, o filho do Jonatas, aleijado dos 2 pés. Aí Davi diz assim: mas onde esse menino está? Que ninguém soube dele. Aí o Ziba diz para Davi: ele se encontra na casa do Maquir, em Lodebar. Aí a ordem do Davi foi: manda alguém lá e traz o Mefibosete até mim. E aí o Ziba foi alguns dias de viagem até a cidade de Lodebar. Chegou lá, encontra o Mefibosete, já um homem, né? E aí ele diz a frase mais conhecida desse texto: o rei mandou te chamar, vem. E aí ele leva o Mefibosete até o palácio do Davi em Jerusalém. A Bíblia é muito clara em dizer para nós, está aí, acompanha comigo o verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Davi diz para ele: não precisa ter medo de mim. Por que Davi fala isso? Porque Davi se tornou o sucessor de Saul. Mefibosete poderia achar que Davi estava querendo exterminá-lo, para dar cabo definitivamente da posteridade de Saul. Então imediatamente o rei se apresenta e diz: não tenha medo, eu não mandei você vir à minha presença para condenar você, ou para mandar te matar. Eu trago boas novas. A mensagem é: eu vou restituir tudo que era do seu avô e do seu pai, todas as terras, todos os bens. E a partir do dia de hoje, Mefibosete, você vai se sentar à mesa comigo todos os dias. Sentar na mesa do rei significava fazer parte da posteridade, significava fazer parte da hereditariedade do trono, significava receber todos os direitos que cabiam ao rei de passar aos seus descendentes. Você está aí? Diga amém. Aí você conhece a história. Mefibosete fica no palácio e sentado na mesa do rei, ninguém via que ele era aleijado dos 2 pés. Ele comia, ele bebia, ele era tratado como filho do rei, sem que ninguém percebesse as suas deficiências. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Não quero pregar sobre Mefibosete, não quero pregar sobre o rei Davi. Eu quero nessa noite pregar sobre a casa de Maquir. A importância que é sobre a vida de um homem e a vida de uma mulher passar por Lodebar.
e ser encontrado num lugar de restauração chamado Casa de Maquir. O que você precisa entender nessa noite é que aquele menino carregava sobre ele uma identidade real, corria em suas veias um sangue real. Ele tinha autoridade para governar se assim chegasse o seu tempo ou a sua hora. Ele não era uma pessoa comum. Existia uma promessa de governo sobre a vida dele. Existia uma promessa de ser um homem grande e carregar sobre a terra um sobrenome, o nome de um reinado. O problema é que ele é acometido de uma série de situações extremamente tristes. A primeira delas é que o seu avô e o seu pai morrem. Ele se torna uma criança órfã. E no momento em que ele é socorrido para fugir, ele cai. E ele fere os pés. E a partir daquele momento ele não era apenas um órfão, ele era um órfão deficiente. Ele era um órfão aleijado dos 2 pés. E ele sai de Jerusalém, do lugar de origem da sua casa, da sua família, e ele é levado contra a vontade, porque ele não escolheu ir para Lodebar. Ele foi encaminhado para Lodebar por causa daquela ama. E quando chega em Lodebar, aquela ama entrega aquele menino à casa de Maquir. O que isso significa para nós? Assim é a história da nossa vida. Nós nascemos com histórias escritas por Deus para mim e para você. Deus escreveu para mim e para você histórias determinantes, onde Ele dizia: você vai nascer e vai ser filho do ciclano, neto do ciclano, e sobre a tua vida vou instaurar situações, vou instaurar coisas poderosas. Cada um de nós tem uma história de vida, onde as raízes da sua parentela marcam a tua história. Você tem o olhinho de alguém, você tem o nariz de alguém, você puxou o temperamento de alguém, a sua fala, o seu jeito de alguém, porque isso é passado de geração em geração. Você está aí? Deus marcou tudo isso. O problema é que circunstâncias adversas acontecem, encontro comigo e com você. Coisas ruins acontecem a todo instante com todo mundo. E aquele menino que nasceu para ser real, de repente se torna órfão. E para muitos isso era o suficiente para desistir de viver. Para muitos isso bastava. Não ter mais perspectiva de nada. Ninguém vai me levantar como rei ou como descendente de Saul, aleijado dos 2 pés. O problema é que uma mulher resolve dar um encaminhamento àquele menino, mesmo na tentativa de fugir e do acidente, ela não desiste dele. Ela encaminha aquele menino a um novo começo. E ela o introduz numa casa onde outras pessoas como ele precisavam de cuidados, precisavam de amor, precisavam ser tratadas, curadas de suas feridas, precisavam ser acompanhadas e ser motivadas a desejar e viver aquilo que Deus ainda tinha para a vida delas. O que é a casa de Maquir, senão a igreja do Senhor? O lugar aonde nós viemos, vou abrir um parênteses, tirando o pastor João, sua casa, ou aqueles que nasceram no berço evangélico, nós viemos para a casa de Maquir contrariados. Dificilmente a maioria entrou por essas portas porque a vida estava toda certa e boa. Alguém nos trouxe à casa de Maquir. Alguém nos carregou no colo até a casa de Maquir. E muitas vezes a pessoa que nos trouxe não ficou. A pessoa que nos trouxe nos deixou e partiu. Mas na casa de Maquir tinha alguém lá
com o coração aberto e doutrinado para nos amar e cuidar de nós. Onde o fato de sermos aleijados não nos fazia diferente de ninguém, porque na casa de Maquir não tem brancos, não tem negros, não tem pobres, não tem ricos, todos carecem da glória de Deus. Na casa de Maquir, aleluia, aplauda o Senhor. Todos somos doentes. É por isso que Jesus diz: eu não vim para os sãos. Quem foi que disse que eu vim aperfeiçoar os que já são aperfeiçoados? Não, eu vim para os doentes, porque eles é que precisam de mim. A casa de Maquir é o lugar onde as portas precisam estar abertas para receber os doentes, rejeitados, refugiados, mendigos, aleijados, com toda a espécie de dores, flagelos e males. E é na casa de Maquir que o tratamento começa. Eu preciso te dizer uma coisa nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor ministrou muito ao meu coração. Ninguém vive restituição e honra em Jerusalém se não aprendeu a ser curado em Lodebar. Assim como no deserto foi escola para os hebreus, Lodebar é o lugar onde tem uma casa de Maquir para você ser tratado e restaurado. E na casa de Maquir, amigo, não pode haver competição. Na casa de Maquir, quem você foi, ou de que família você é, não faz o menor sentido. Ali você é só mais um paralítico. Ali você é só mais um aleijado, que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisa de compaixão e que precisa de força para recomeçar. Na casa de Maquir, um aleijado não julga o outro. Na casa de Maquir, não existem homens perfeitos, super-heróis, mulheres maravilhas. Na casa de Maquir, nós só diferenciamos aonde somos aleijados. Cada um em um lugar diferente. Uns aleijados na sua vida familiar, entraram na casa de Maquir sem pais, sem mães, sem parentes, sozinhos, completamente sozinhos. Outros aleijados emocionalmente, sofreram feridas, traições, adultérios, abandonos. Outros, aleijados fisicamente, sofreram dores, enfermidades. Alguns, aleijados espiritualmente. Muitos chegaram a este lugar ainda dizendo: Baal é meu advogado. Ainda debaixo de crenças que nunca levaram você a lugar nenhum. Alguns aleijados de autoestima, debaixo de rejeição e de uma cobrança muito grande. Porque alguns de nós fomos trazidos à casa de Maquir por amas que nos amavam profundamente, mas alguns foram trazidos por amas que provocaram a dor. A mesma ama que te fez cair te trouxe para a casa de Maquir. A mesma ama que no anseio de te ajudar te arrebentou, te prejudicou, te feriu, mesmo assim te trouxe para a casa de Maquir. E
quando você chegou na casa de Maquir, você começou a olhar para o lado e você começou a perceber que, diferente de você, a pessoa que também estava lá também estava doente, também precisava de carinho, precisava de uma palavra de conforto. Quando Deus falou comigo essa palavra, Ele me disse: muitos dos meus filhos buscam a volta para Jerusalém em busca de honra e de galardão, enquanto ainda não aprenderam a lição em Lodebar. A nossa diferença hoje é que você está aí embaixo e eu estou aqui em cima. E talvez você não enxergue onde está a minha paralisia. Mas a verdade é que todos nós fomos acometidos de acidentes e percalços que nos feriram, que nos machucaram, que por muitas vezes roubaram a nossa alegria, a nossa esperança. De acordar e dizer assim: por que que eu ainda vivo? Eu tinha tudo para ser uma pessoa que ia dar certo na vida, porque eu tinha uma família, eu tinha um nome, eu tinha uma promessa. Mas de repente, tudo virou. E você entrou por essas portas, pela casa de Maquir, apenas buscando sobrevivência, onde Deus queria te ensinar que a sua dor só muda de lugar, ela não é diferente da do seu irmão. A sua dor pode ser aqui, a dele ser aqui, de outros ser aqui, só muda o lugar. Continuamos todos precisando de tratamento. O problema é que durante muito tempo nós tivemos aleijados orgulhosos, aleijados dos 2 pés, não conseguia andar, se locomover, conquistar absolutamente nada, mas dizia assim para o outro: eu não preciso não, ele é que é doente, não preciso dessa ajuda não, eu não preciso desse cuidado não, eu estou bem. Durante muito tempo nós tivemos aleijados soberbos, que mesmo tendo os 2 pés destruídos, continuavam altivos e se achando no direito de diminuir o outro, de envergonhar o outro, de fazer com que o outro se sinta mais ferido, mais doente do que ele já é. Durante muito tempo nós tivemos aleijados na casa de Maquir, que ocuparam cadeiras, mas nunca se permitiram ser tratados por Deus. Chegar à casa de Maquir é uma bênção, mas dentro da casa de Maquir você tem que deixar Deus tratar você. Você tem que se permitir ser tratado, ser curado, ser liberto. Reconhecer que coisas ruins aconteceram, que coisas difíceis aconteceram, mas tem um Deus, mas existe um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Existe um Deus que escreveu a tua história desde o início. Pastora, por que Maquir demorou de 15 a 20 anos para o rei lembrar dele? Porque o rei só vai lembrar de um morador da casa de Maquir quando ele estiver pronto para ir para Jerusalém.
Enquanto ele não estiver pronto para ir para Jerusalém, o rei não vai mandar te chamar. Por quê, pastora? Porque Deus não pode honrar e derramar um tempo de honra sobre a vida de alguém que não está pronto no seu emocional. Alguém que não reconheceu que é doente, que precisa da ajuda, que não é perfeito, mas que espera nele, que confia nele, que crê no nome dele. Não tente sair de Lodebar antes da hora. Não tente fugir da casa de Maqui, porque o mundo lá fora não vai ter a mesma paciência com você. O mundo não vai ter piedade das tuas paralisias e dos aleijados que você carrega sobre a tua vida. O mundo lá fora não vai ter compaixão em rir de você, em te desmoralizar. É por isso que ficar na casa de Maquir é decidir ser transformado pelo Espírito. Ficar na casa de Maquir é decidir dizer para o Senhor: eu sei que os meus pés não funcionam mais, mas a minha alma pode andar, a minha alma pode sonhar. O Senhor pode me levar a viver e experimentar das tuas promessas. Por quê, pastora? Porque o passado eu não posso consertar, mas eu posso trabalhar no presente, o futuro que Deus tem para mim. A casa de Maqui é o lugar onde se entra de um jeito e se sai de outro. Não. Observa que Mefimosete entra aleijado e sai aleijado. Ele não é curado da deficiência dos seus pés, mas o tempo que ele passa lá é suficientemente grande para ele entender que ele não é o único coitadinho dessa vida, que existem outras pessoas que passaram por dores, por perdas, por situações difíceis e ruins. O seu problema não é o maior problema dessa terra. Tem sempre alguém do seu lado sofrendo mais. Tem sempre alguém passando por maiores dificuldades do que as suas. Tem sempre alguém vivendo dores ainda mais intensas do que as suas. Mas a gente só enxerga isso quando a gente começa a andar com outro aleijado. A gente só enxerga isso quando a gente começa a andar com outra pessoa doente igual a gente. Porque enquanto a gente anda no meio de um mundo de perfeitos, o único doente sou eu. E é isso que o mundo faz. O mundo entra nas redes sociais e só posta coisa boa. Pessoas se divertindo, viajando, cheia do dinheiro, todo mundo feliz. Casamentos de novela. Mas é na casa de Maqui que você vai sentar do lado de alguém e vai dizer: eu perdi a minha casa, perdi minha família, meus filhos foram embora, meu marido me deixou, minha esposa me deixou. E o aleijado do teu lado vai dizer: eu tive um filho que morreu. A ficha cai. E aí a gente começa a perceber que o tratar de Deus não é apenas de cima para baixo. Ele é aqui, ó, na horizontal. Sabe por que você precisa da igreja? Não é porque esse espaço é milagroso e opera sinais. É porque a cura está sentada do teu lado aí, ó. É a dor do outro e a sua dor se afiando, tirando as brechas, as arestas. É o choro dele com o teu choro, é a oração dele com a tua oração, é o clamor dele com o teu clamor, é a unidade
unidade do corpo da igreja trabalhando junto é que nos faz fortalecer. É quando você se comove de verdade, sem hipocrisia, com a dor do teu irmão. É quando você diz assim, mesmo aleijado dos meus pés, Senhor, tem compaixão do meu irmão, porque a dor dele é tão grande quanto a minha. É se permitir ouvir conselhos de quem já está na casa de Maquira há muitos anos. Alguém que vai se aproximar e vai dizer, eu já vivi muitas dessas situações que você está vivendo e posso te dar conselhos. E posso dizer para você, o tempo e o Espírito Santo de Deus corrigem todas as coisas. A dor de hoje, a intensidade da dor de hoje, ela vai diminuindo gradativamente. E vai chegar um tempo que você vai lembrar do acidente, mas não vai sentir mais a dor. Na casa de Maquir tem gente que vai ensinar você a dizer, abra mão do Baal ser teu advogado. O Baal nunca pôde ajudar ninguém a se libertar. O Baal nunca ajudou ninguém a ser salvo. Mas eu conheço um Deus que pode. Um Deus que te liberta das drogas. Um Deus que tira esse rancor, essa mágoa do teu coração. Um Deus que te liberta desse ódio. Um Deus que te liberta da prostituição, do jugo. Eu conheço um Deus que pode. Abre mão do Baal na tua vida e vem, entrega a tua vida para Jesus. É na casa de Maquir que conhecemos Jesus verdadeiramente. Aleluia. É na casa de Maquir que experimentamos pela primeira vez parar de olhar para os nossos paralisias e glorificar a Deus. A gente levanta as nossas mãos, adora o Senhor, e por alguns momentos você esquece das tuas dores, dos teus flagelos, das tuas feridas. Mas pastora, por que a senhora está dizendo isso essa noite? Eu quero fazer você entender a diferença de dois homens, Maquir e Mefibosete. Dois homens que carregavam sobre si uma descendência, uma hereditariedade real e poderosa. Maquir, descendente de Manassés, um dos líderes das 12 tribos de Israel, conquistou terras sobre a terra de Israel. Todas as regiões de Gileade, Ramate, Gileade, na Bíblia Sagrada, estavam sob o governo de Manassés. Todos os descendentes de Manassés tinham direito à terra, propriedade, legado hereditário. E do outro lado, Mefibosete, neto do rei Saul, que também tinha direito a posses, propriedades, direito a status, a reconhecimentos, direito a ser bajulado. Ele era neto do rei. O dia de hoje a gente bajula filho de jogador de futebol. Imagina o que eles não faziam com os filhos dos reis daquela época. Só que um chamado Maquir abriu mão de todo o seu título de hereditariedade para se tornar um ser humano melhor. Ele não dizia para as pessoas que entravam na casa dele: a minha descendência vem de Manassés, a minha família tem terras espalhadas em todo o redor do mar da Galileia e do rio Jordão. Sou um homem de posses, de dinheiro, posso comprar, posso fazer.
simplesmente entendeu que a posição dele não fazia diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas se ele se tornasse servo, ele poderia mudar a vida de muito mais gente. E foi exatamente o trabalho que Jesus Cristo fez, abrindo mão de toda a sua glória, poder e autoridade, se fazendo um homem servo sobre a terra, para tocar a mim e a você com amor. Isso é graça. A graça é isso. É você experimentar de um favor que você não merece, mas que te é entregue de presente por amor à tua vida. Essa foi a dedicação de Maquir. E ele recebe outro herdeiro na casa dele, um herdeiro real, neto de Saul, mas que quando, apesar da pouca idade, percebeu logo que o seu título não traria sobre ele nenhum tipo de tratamento especial. Ele precisava ser como o irmão dele que estava lá. Ele precisava ser igual ao outro que estava sendo acolhido da mesma forma naquela casa. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero abrir meu coração para você nessa noite, ter liberdade de falar. Nós somos a geração escolhida por Deus para fazer parte desses últimos tempos. Nenhuma outra geração viu tanta promessa se cumprir sobre a terra. Nenhuma outra geração testemunhou tantos feitos, tantos sinais do que nós. Fomos escolhidos por Deus para viver esse tempo e esse propósito. Mas não podemos sair por aí esfregando isso na cara das pessoas. Não podemos dizer para as pessoas que somos melhores porque somos herdeiros, porque temos capacidade, porque fomos escolhidos. Não, amigo. Nós fomos chamados como Maquir foi chamado, para participarmos de um lugar onde nós vamos manifestar cura, libertação, onde nós vamos pregar a palavra de salvação, onde nós vamos acolher, onde nós vamos cuidar, onde nós vamos amar. As promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Deus vai estabelecer sobre você o cumprimento de todas elas. Mas entenda, não tente ir a Jerusalém se você não conseguiu vencer Lodebar ainda. Se você não está pronto em Lodebar ainda. Nós somos profetas dessa geração, mas não vamos carregar essa geração sem trazê-la para a casa de Maquir. Porque é na casa de Maquir que elas serão tratadas pelo Espírito de Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E olha o que acontece com ele. Ziba vai lá, debaixo da obediência do rei Davi. Quando chega lá, está lá Mefibosete, só que não mais sozinho, casado. Ele tinha uma esposa que o amava, que cuidava dele, que deu a ele um filho, um primogênito, um homem. Mica era o nome dele. O que significa isso, pastor? Porque mesmo aleijado na casa de Maquir, Deus realiza sonhos e promessas. Deus realiza sonhos e promessas. Deus estava dizendo para Mefibosete: quem disse que acabou a tua história? Quem disse que toda essa tristeza sentenciou o teu fim? Não, filho. Eu só trouxe você para esse lugar para fazer você entender que coisas ruins acontecem com todo mundo. Nós precisamos nos ajudar, nos preparar e uns apoiarmos os outros, para que possamos ter esperança, para que o nosso coração seja motivado de fé. Não foi fácil nesses dias subir nesse altar e ministrar a palavra para cadeiras vazias. Não foi fácil trazer uma palavra de esperança enquanto todos os nossos meios de comunicação dizíamos que nós íamos morrer. Mas na casa de Maquir, a palavra de
esperança prevalece sobre a morte. Na casa de Maquir tem uma palavra de restauração, sim. Tem uma palavra de cura, sim. Tem uma palavra de libertação, sim. Na casa de Maquir, a palavra que sai da boca do profeta é vida e não morte. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Quando ele chega lá em Jerusalém, diante do rei, assustado, sem saber o que vai acontecer, o rei diz para ele: fica com medo não. Eu não trouxe você para acabar com a sua vida ou para te destruir. Eu mandei trazer você, Mefibosete, porque eu quero restituir você tudo o que é seu de direito. Eu quero colocar de volta na tua mão tudo aquilo que foi do seu pai e do seu avô. E a partir de hoje, todos os dias, você vai se sentar comigo à minha mesa. De Lodebar a Jerusalém, Deus leva aquele menino aleijado, um homem agora com família, ao palácio do rei, onde ele ouve da boca do rei uma palavra de restituição plena e completa. E ouve da boca do rei, o rei dizer para ele: a partir de hoje, sentado à minha mesa, debaixo da minha honra, nenhum homem vai ser capaz de te julgar pelas tuas paralisias. Sentado na minha mesa, eles vão te respeitar, porque eu sou o teu rei. Eles vão te respeitar, porque você tem acesso às minhas coisas, porque você tem direito à minha herança, porque você faz parte daquilo que eu chamo de mais íntimo e pessoal, como um filho. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? O tempo de honra vai chegar, o tempo onde o rei vai mandar nos chamar vai chegar, mas enquanto você estiver na casa do Maquir, amigo, deixa Deus te tratar, deixa Deus curar você, deixa Deus te dar horizontes, trazer libertação sobre a tua vida, deixa Deus preparar o seu homem interior, para quando você chegar na casa do rei, a sua cabeça não mudar. Porque a mala que você vai carregar para o palácio do rei não vai ser uma mala de roupas, vão ser as experiências pessoais que você teve na casa de Maquir. E toda vez que você estiver na casa do rei e você observar coisas que desagradam o coração do Senhor, você vai dizer: obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor teve comigo. Obrigado porque o Senhor me tratou, me cuidou. Eu quero fazer você lembrar nessa noite. Será que você consegue lembrar o nome da ama que te trouxe à casa de Maquir? Será que você consegue lembrar da pessoa que te carregou no colo e disse: eu conheço um lugar. Eu conheço um lugar que pode trazer alento para o seu coração, que pode trazer uma palavra de esperança para você. Quem é a ama que trouxe você até essas portas? Mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite para terminar é que na casa de Maquir, Deus coloca um Maquir para cuidar de nós. Pessoa piedosa, cheia de amor e compaixão, uma pessoa que você pode ligar e dizer: eu estou muito mal hoje, e o Maquir vai dizer: pode falar que eu estou aqui, eu vou orar pela sua vida, nós vamos jejuar juntos. Deus é contigo, mulher. Deus é contigo, varão. Vai dar tudo certo. Deus coloca um Maquir dentro da casa para se preocupar conosco, para nos
nos ajudar a passar pelo processo de libertação, retirar os carrapichos. Alguém que não vai julgar você por você ter servido a Baal, porque aquele que hoje te liberta também um dia já serviu a Baal. Alguém que vai te orientar na sua vida emocional, porque um dia alguém fez isso por ele. E hoje ele pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele vai colocar uma aqui para dizer para você: priorize as coisas de Deus, obedece ao Senhor. Ei, jovem, se santifique. Eu já passei por isso. No final vale a pena, porque a honra de entrar em Jerusalém não se compara a nada que você tenha experimentado pelo mundo afora. Nós precisamos aprender a ser gratos. Os maquis, cheios do Espírito Santo, são homens e mulheres comuns, que também sentem dores, que também são acometidos de dores, de tristeza, que também passam por problemas, mas decidirão fazer a diferença. Decidirão não desistir de você. E vou te dizer, tem uns cabra brabo, irmão. Tem uns cabra aí que a gente diz assim: meu Deus, era bom que a porta abrisse e o camarada decidisse sair, porque sangue de Jesus tem poder. Você ajuda, ele rebelde. Você dá conselho, ele briga com você. Você tenta ajudar, ele diz: não preciso de ajuda, eu sei como mudar a minha vida. E uma aqui, que já tem um pouco mais de experiência, diz: deixa. Com o tempo ele vai perceber que todo esse orgulho bobo não vai levar ele a lugar nenhum. Que toda essa resistência de ser amado, de ser tratado, não vai levar ele a lugar nenhum. Quantos de nós já trabalhamos na portaria e a gente recebe os irmãos com abraço, com beijo, e tem uns que adoram, mas tem uns que passa assim fingindo que nem está olhando para você, que não é muito de abraçar e de beijar. Você estende a mão, ele dá uma disfarçada. Hoje eu rio, mas quando eu entrei na casa de Maqui, quem virou a cara para os que estavam na portaria fui eu. Quem não estendeu a mão para cumprimentar e para abraçar fui eu. Porque mesmo aleijado, eu entrei por aquelas portas achando que eu era alguma coisa. Mas eu não perdi minha oportunidade de deixar o Espírito Santo me moldar. Eu levantava minha mão e dizia: se tem que me libertar, me liberta. Se tem que me curar, me cura. Até que Deus disse para mim, através do texto de Isaías 61, ele disse: porque eu te curei, eu vou te usar para curar. Porque eu te libertei, eu vou te usar para libertar. Só um aleijado consegue entender a dor do outro. Os sãos e os perfeitos não precisam da casa de Maqui. Eles são bons o suficientes para andarem sozinhos. Mas os aleijados, os refugiados, os mendigos, os doentes são muito bem-vindos e serão recebidos para serem transformados diante de Deus. Que a gente possa levar a lição de Mefibosete nos nossos corações e entender: se hoje não tem mais dores, se hoje você até caminha melhor,
Se hoje você consegue se expressar, se hoje você consegue abraçar, se hoje você consegue perdoar, se hoje você consegue manifestar uma palavra de amor, lembra que nem sempre foi assim. E que um dia você também foi rebelde. Um dia também você feriu o teu maquir. Ele tentando te ajudar e você tentando se defender. Você também falou um monte de bobagens para ele. Eu não preciso de você. Por que você quer tomar conta da minha vida? Mas quando Deus te levar a trocar de papel, Deus vai colocar uma pessoa para fazer isso com você, para mostrar para você que antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender como é que o outro está agindo e por que o outro está fazendo. Eu quero ter 2 momentos com você essa noite. O primeiro é para encher seu coração de esperança e dizer para você: para muitos de nós, o Rei já está nos chamando. Para muitos de nós que se submeteram à obediência, ao tratamento, que se permitiram ser libertos, ser curados, que abriram mão da raiva, da mágoa, do ódio, Deus está ordenando ao Rei para nos chamar, para que um tempo de honra poderoso seja instaurado sobre nós, onde tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi tomado de você, que foi roubado da tua hereditariedade, o Senhor vai te restituir e vai convidar a você a sentar à mesa com Ele e ser honrado diante dos homens como filho legítimo do Rei. Aleluia. Mas meu outro momento é fazer você nessa noite a orar pela ama que te trouxe a esse lugar, a fazer você ter um coração grato pelo Maqui. Quem é o teu Maqui? Teu líder de célula, o líder do discipulado, quem te aconselha, quem ora por você, quem você pode contar no dia do aperto, dos seus pastores, os ministros que ministram sobre a tua vida. Quem é o teu Maqui? Seja grato pela vida dele. Seja grato porque alguém está bancando a tua transformação. Não é só dinheiro não, amigo. É tempo, é oração, é dedicação. Eu tive uma aqui na minha vida que não só cuidou de mim, mas me bancou muitas vezes. Eu não tinha dinheiro para fazer seminário, eu não tinha dinheiro para estudar, mas ele olhou para mim e disse: eu vou investir nessa aleijadinha aí, porque daqui a uns anos ela vai dar trabalho para o diabo. Eu vou investir na vida dela, eu vou fazer ela estudar, porque eu sei que a hora que o Rei mandar chamar ela, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a terra. Você teve uma aqui que pode ter financiado o teu retiro. No momento que você disse que não tinha dinheiro, e ele foi lá incomodado pelo Espírito, disse: vai apertar, nós vamos ficar sem poder sair, mas eu vou pagar esse encontro com Deus. Será que você foi grato o suficiente? Será que você manifestou a tua gratidão? Que você hoje nessa oração possa dizer um muito obrigado para a sua ama, mesmo que a mesma que te trouxe tenha te ferido, mas ela te levou para o caminho da restauração, do início da restauração da sua vida. Agradeça ao teu Maqui. Agradeça ao homem e à mulher que tem te ensinado, que tem te falado verdades. Quem não ama não liga. Não é não liga, é não liga. Mas quem ama de verdade quer o teu melhor. É por isso que ele vai dizer: ainda não está muito legal, vem mais para cá.
cara chato, meu. Nunca tá bom para ele. Não, é porque quanto mais rápido você vier, mais rápido o rei manda te chamar. Quanto mais rápido você se adequar à transformação, mais rápido o tempo da honra vem sobre a sua vida. Se tem gente te corrigindo, se tem gente chamando a sua atenção, se tem gente brigando por você, ame o seu maquir. Ele está cumprindo um papel extremamente fundamental na história da sua vida.